Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Preparados para mais um vídeo, mais um dia do nosso propósito que já está quase terminando. Deixa eu só te dizer uma coisa. Nós estamos nesse propósito cujo tema é o transbordo de Deus. Talvez você chegou nesse momento e você se sinta transbordando de Deus. Ou talvez você chegue nesse momento e você se sinta vazio. Mas saiba de uma coisa, Deus pode sim nos levar a um transbordo, independentemente da nossa vida. Vou beber água e a gente já começa aqui com a mensagem simples, objetiva, direta, que tem como propósito te levar a ter uma mente expandida para que você possa experimentar um transbordo da parte de Deus, ok? Vamos lá. Pessoal, para ser sincero, eu nem sei se eu tô com a mesma roupa de ontem. Se a roupa foi igual do dia anterior, foi apenas coincidência, porque nós estamos num dia diferente. A gente está fazendo isso em tempo real, então as mensagens também são em tempo real. Nunca cheguei a gravar nenhuma mensagem duplicada. Aliás, nunca cheguei a gravar duas mensagens no mesmo dia. Então a gente está mesmo em tempo real. Enfim, hoje eu quero falar com você sobre orgulho. Lá em Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz que o orgulho ou a soberba precede a ruína. Então, e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, muitas vezes, diante das nossas vidas, e nós já estamos aqui no final de um propósito de 40 dias, muitas vezes a gente pode olhar para as nossas vidas e achar que nós estamos muito bem com Deus, muito bem na vida, muito bem a nível mental, e começamos a ter um orgulho de quem nós somos ou daquilo que nós podemos fazer a nível espiritual. Mas, igual eu falei, a Escritura fala que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Nem sempre esse orgulho vai estar relacionado a uma conquista material, a um contexto de vida material. Às vezes, esse orgulho pode estar relacionado a nível espiritual, de olhar para as nossas vidas e achar que nós já somos muito bons ou que nós já somos muito santos e que nós conseguimos lidar com qualquer situação, mas a verdade é que não. Todos nós somos pecadores e a gente precisa da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Então, entrar por essa via de achar que nós somos muito fortes, de achar que nós conseguimos lidar com as situações, de que nós somos muito espirituais, de que nós estamos num propósito com Deus, de que isso, de que aquilo, e que nós vamos conseguir andar em vitória sobre todas as áreas, às vezes é um orgulho que vai nos levar à queda, vai nos levar à ruína. Claro que a nível natural também existem orgulhos que podem proporcionar isso, mas hoje o que eu quero que você reflita é sobre esse tal orgulho espiritual. Jesus fala sobre duas pessoas, uma que entrou no templo e disse: Senhor, Senhor, olha para mim como que eu sou bom, olha para mim como que a minha vida está boa, e eu sou santo, eu faço isso e aquilo. E também entrou outra pessoa que por acaso sentou um pouco mais atrás e que ela fala assim: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Então, às vezes o orgulho não está relacionado apenas a coisas materiais, a coisas naturais, mas nós também podemos ter orgulho no ponto de vista espiritual, de olhar para as nossas vidas e achar que nós somos muito santos, e achar que nós somos muito fortes a nível espiritual. Mas Paulo diz lá em 2 Coríntios, aliás, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que quem está em pé, cuide para que não caia. Então, eu acredito que é mais fácil a gente ficar difícil a gente ficar em pé do que cair, ou seja, é mais fácil a gente cair do que se levantar, do que ficar em pé. Então, todo o cuidado que a gente deve ter para continuar transbordando de Deus, todo cuidado é pouco,
porque a verdade é que nós não podemos olhar para as nossas vidas e considerar que nós somos muito fortes, que nós conseguimos lidar com tudo, que nós conseguimos vencer tudo, que nós conseguimos flertar com a tentação e andar em vitória. A Escritura fala que José foi tentado pela mulher lá do chefe do Egito. E o que ele fez? Ele disse: eu sou o José, eu tive um sonho de Deus, Deus me ama, então eu sou capaz. Eu vou ficar aqui observando e vou dizer que eu sou capaz. Não, a Escritura fala que José fugiu, saiu correndo. E então, o nosso posicionamento diante da vida não deve ser um posicionamento de orgulho, de achar que nós somos muito santos, muito capazes, porque nós já estamos há 2 anos na igreja, porque nós já estamos há 10 anos na igreja, porque nós já estamos há 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja, porque nós nascemos na igreja, então somos muito fortes, somos muito capazes, porque nós já recebemos o Espírito Santo, porque nós andamos com Jesus. Olha só, Pedro negou Jesus 3 vezes. Andou com Jesus, estava na presença de Deus e mesmo assim negou Jesus. Judas negou Jesus. Então, se esse pessoal que viu milagres, prodígios, maravilhas, andaram mais de 3 anos com o próprio Jesus, fisicamente, vendo todos esses milagres que Jesus fez, aqueles que estão escritos e aqueles que não foram escritos, porque a Escritura diz que muitos mais foram aqueles milagres e sinais e prodígios e maravilhas que Jesus fizera, que não daria para se escrever em todos os livros da humanidade, porque foram muitos. Então esse pessoal viu muito mais do que aquilo que a gente conhece. Pedro viu muito mais e mesmo assim, ele negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Não foi apenas uma, não foi apenas 2, foram 3 vezes. E sabe o que é interessante? É que Jesus já tinha falado isso para ele. E o que ele disse? Não vou te negar. Ou seja, de certa forma, um certo orgulho de olhar para a vida deles e dizer assim: não, eu ando com Jesus, eu sou crente, eu tenho a presença de Deus, eu consigo lidar com a tentação, eu consigo lidar com o pecado sem cometê-lo, eu consigo flertar nessa situação sem cair. Mas o que a Escritura diz lá em 1 Coríntios 10, 12? Quem está em pé, cuide para que não caia. Algumas pessoas acham que, uma vez crente, nós passamos a ser quase que invencíveis em relação ao que diz respeito ao pecado, porque nós temos o Espírito Santo, porque nós vamos conseguir andar em vitória sobre tudo, porque nós somos fortes. Sim, o Espírito Santo pode nos ajudar, mas nós termos o Espírito Santo, recebermos Jesus nas nossas vidas, não anula o fato de que nós continuamos tendo um espírito, mas também uma alma e um corpo. Então, todo o cuidado que a gente tem ou que deve ter para experimentar e manter um transbordo da parte de Deus é pouco. Então hoje eu quero te convidar que você possa refletir sobre isso, sobre o orgulho. Não apenas um orgulho que diz respeito a coisas naturais, mas um orgulho que diz respeito a coisas espirituais, porque é um orgulho que nós ignoramos. Quando a gente acha, ou quando a gente pensa sobre orgulho, nós estamos analisando apenas as coisas naturais, apenas as coisas de conquistas, e achar, não, eu tenho uma vida assim, mas o meu coração não está nisso. Eu tenho uma vida assim, mas eu não tenho orgulho, eu não sou soberbo, eu não tenho uma altivez de espírito em relação a essas coisas que eu tenho. Mas não temos em relação a coisas naturais, mas muitas vezes temos em relação à nossa vida espiritual. Só porque vamos na igreja todo domingo, só porque participamos de algum pequeno grupo, só porque vamos em conferências cristãs, só porque o nosso amigo, a nossa amiga, o nosso mentor é um líder tal, um pastor tal, só porque o nosso pai espiritual é não sei quem, e a gente acaba tendo esse orgulho.
esse orgulho de pensar que nós somos invencíveis, de pensar que nós podemos flertar com a tentação sem cair. Mas a verdade é que todas as vezes que a gente flerta com a tentação, nós vamos cair. Todas as vezes. É muito difícil, não importa em que situação, em que nível nós estejamos, todas as vezes que nós flertarmos com a tentação, nós iremos cair. Se a gente for ver o versículo seguinte, a esse aí de 1 Coríntios 10, 12, se a gente for ver lá o versículo 13, nós vamos ver que Paulo diz assim: não vos sobreveio tentação acima das vossas forças. Muito pelo contrário, junto com a tentação, Deus deu o escape. Ou seja, quando a gente flerta com a tentação, nós estamos ignorando o escape de Deus e decidindo pecar por nossa própria conta e risco. Porque, de certa forma, Deus já nos deu o escape. Deus já nos deu alguma estratégia para que a gente pudesse fazer como José, de fugir. Mas nós olhamos para isso e pensamos: não, eu sou forte. Eu vou flertar com isso aqui e tá tudo bem. Não, todas as vezes que a gente flerta com a tentação, a gente cai. Eu posso dizer, por experiência própria, todas as vezes que eu flertei com a tentação, eu caí. Por isso é que a Escritura diz lá: quem está em pé, cuide para que não caia. O orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Hoje eu quero te encorajar que você possa refletir sobre isso, porque esse cuidado é muito importante que a gente possa ter em mente. Porque se nós não tivermos em mente esse cuidado de policiar, digamos assim, o nosso orgulho no que diz respeito a coisas espirituais, ao nosso estado espiritual, nós dificilmente vamos experimentar um transbordo da parte de Deus, porque vamos estar constantemente caindo, simplesmente por achar que nós estamos bem, simplesmente por achar que nós somos capazes de lidar com tudo, simplesmente por achar que nós somos muito espirituais, simplesmente por achar que nós podemos flertar com a tentação, flertar com o pecado e não cair. Mas a verdade é que todas as vezes que a gente flerta com o pecado, com a tentação, nós iremos cair. A Escritura fala que nós devemos resistir ao diabo e então ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e então ele foge de nós. Mas o nosso problema muitas vezes é não resistir, é achar que nós somos capazes, é achar que nós somos muito espirituais porque estamos na igreja há não sei quantos anos, é achar que nós somos muito fortes porque o nosso mentor, o nosso pastor é famoso. Mas não, quem está em pé, cuide para que não caia. Então essa é a reflexão de hoje, que eu quero te encorajar a que você possa refletir sobre a questão do orgulho. Como que está a sua perspectiva em relação ao seu estado espiritual? Você se considera um pecador, uma pecadora, alguém que precisa ter todo o cuidado do mundo para se manter fiel a Deus? Ou você considera que está muito bem e que pode, então, se expor a determinadas situações sem pecar? Mas se a segunda opção é a sua escolha, eu lamento dizer, mas todos nós, se a gente escolher essa segunda opção, nós iremos pecar, iremos cair, porque quem está em pé tem que ter cuidado para que não caia. Quem está experimentando um transbordo da parte de Deus, tenha cuidado para que não perca isso. Ok, pessoal? Todos os dias nós estamos aqui com uma mensagem nova, direta, simples, objetiva, que tem como propósito fazer com que a sua mente possa expandir, para que você possa experimentar um transbordo da parte de Deus. Nós estamos quase terminando. Mantenha-se firme. Faltam só praticamente uma semana, né? Só uma semana a mais e a gente vai concluir esse propósito de 40 dias do transbordo de Deus. Muito obrigado pela atenção. Considere se inscrever aqui e compartilhar com seus amigos. E eu te espero amanhã para mais um dia com mais uma mensagem diferente, direta, objetiva e simples. Forte abraço, grande abraço.